Let's go. I wake up to a... Meninas, eu tenho uma pergunta que prometendo, digamos assim, conversa. Antes eu queria deixar um recado aqui para todo mundo que está no chat aqui, pedir até ajuda da Priscila e da Gisele, para vocês deixarem aqui as suas perguntas para a gente compartilhar aqui nessa parte final com o doutor. Tem muita mensagem aqui, se vocês me ajudarem, quais mensagens mais pertinentes para a gente compartilhar. E também, mesmo que não seja uma pergunta, compartilhe aí a sua mensagem também aqui para o doutor, tá? Doutor, assim, eu queria ter uma pergunta que eu acho que eu quero estender também para a Priscila e para a Gisele. Eu tenho a sorte de diariamente aqui no podcast conversar com muitas referências no mercado, assim, empreendedorismo, premiados e best na área de recursos humanos, Brasil, Portugal, Angola. E muitas pessoas, muitos desses profissionais falam sobre inclusão, mas até confesso para vocês, assim, de forma geral, acredito talvez provavelmente por falta de informação, a esclerose acho que quase ninguém cita. Ninguém tem essa informação, e eu sei que o doutor fala muito sobre qualidade de vida, e eu acredito que trabalho e independência financeira diz muito sobre qualidade de vida também. Eu sei que é uma pergunta abrangente, eu tenho incentivado muito a Priscila e a Gisele a falarem mais sobre esse ponto também, mas o que o empreendedor, o que as empresas podem fazer para incentivar de uma maneira maior? Porque, por exemplo, a Gisele e a Priscila, além de outras pessoas que eu conheço, são grandes profissionais que muita coisa para o mercado, sabe? E o que do outro lado também, do ponto de vista do paciente, eu não sou um paciente, o que pode ser feito para incentivar também essa retomada ao mercado de trabalho? Eu não sei se toda a pergunta fez sentido, mas queria ter a visão do doutor e também da Gisele e da Priscila sobre esse ponto. Eu acho que eles poderiam, pelo menos, começar cumprindo a lei. Que a lei diz que empresa de determinado tamanho tem que ter, não sei se é 1 ou 2% de funcionários PCD. Pessoas com deficiência, 2%. Então, pelo menos, eu já vi muita gente falando que o empresário prefere pagar multa do que empregar um PCD. Ele diz que dá mais trabalho, dá mais gasto, ele prefere pagar multa por estar descumprindo a lei do que empregar o PCD. Então, pelo menos, se começar cumprindo a lei, já é um caminho um pouquinho começado. Fora isso, quem tem esclerose, assim, talvez renda um pouquinho menos do que o colega, talvez não renda um pouquinho menos que o colega, mas a gente tem que saber explorar a individualidade de cada um. Tem pessoas incríveis aí que têm experiências únicas, resiliência, história de vida, que podem ver toda a diferença dentro de um determinado ramo empresarial. Então, eu acho que a diversidade, contratar pessoas que têm uma doença, que não têm, que já sofreram isso, que não sofreram aquilo, que têm alguma necessidade especial de locomoção, isso acho que contagia positivamente todo o grupo empresarial. As pessoas vão se conhecer, vão trocar experiência, eu acho que eles devem pelo menos começar cumprindo a lei dos 2%. Além disso, começar a olhar com outros olhos para os pacientes que têm esclerose, porque sempre são pacientes com histórias de vida única, experiências únicas, que podem trazer muita diversidade e conhecimento único para dentro de uma empresa. Assim. Eu acho que hoje em dia as empresas estão começando a valorizar mais isso do que simplesmente a pessoa com o melhor currículo, com não sei o quê, com não sei o quê. A gente tem que olhar um pouco para a história de vida de cada um e saber que vai fazer diferença dentro de uma empresa. E doutor Matheus... Não, eu quero transferir a pergunta para a Priscila e para a Gisele, para vocês, quero justamente para vocês, mas só fazendo uma vírgula aqui, infelizmente essa frase, eu prefiro pagar a multa do que cumprir a lei, é mais comum do que parece em qualquer área do Brasil. Né? Acho que esse é o grande desafio, mas, por favor, Priscila. Recentemente, doutor Matheus, a Gisele esteve na Alesp dando uma entrevista com a advocacy da ABEM, doutora Sumaia, e tem um gancho nesse assunto da gente, porque a doutora Sumaia, ela falou que geralmente o pessoal entra na ABEM recém-diagnosticado e já quer se aposentar, entendeu? E não é assim que funciona. Também no Agosto Laranja a gente precisa desmistificar esse preconceito, né, que a pessoa com esclerose múltipla chegou a ter uma sentença, e isso não acontece. Qual é a informação, assim, o que você gostaria de falar para o paciente recém-diagnosticado, que, por exemplo, que ele não vai precisar parar de trabalhar, ele pode modificar, né, a atuação. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Não é fácil. A taxa de desemprego em quem tem esclerose é maior que a taxa da população geral. Então, não é fácil.
do ponto de vista financeiro, se aposentar não é legal, porque a pessoa fica ganhando um salário que é uma miséria, mal e mal paga os comprimidos da farmácia de uso contínuo. Então, o salário do aposentado, ele não é bom. Se aposentar por invalidez, vai ficar fazendo pente fino a cada 2 anos e não pode ter nada no nome, não pode ganhar dinheiro de outra forma, não pode empreender, crescer, fazer nada. Então, aposentar por invalidez, realmente, em último, tiver inválido mesmo. Não adianta dar uma forçadinha que, realmente, não é legal. O certo, o correto, é buscar os caminhos de tentar se recolocar no mercado de alguma maneira, readaptar a função, porque isso faz bem para a cabeça, para a mente, para a sociedade, para você. Você vai ganhar mais dinheiro do que numa aposentadoria, vai poder viajar, coisa que com dinheiro de aposentado não dá para viajar, vai poder ter hobby, curtir, sair num jantar, fazer tudo que você precisa com a sua família. Então, é importante, assim, lógico, quem precisa se aposenta e tal, mas não force a barra, não exagere, não tente, dentro do possível, buscar os caminhos administrativos e burocráticos para se recolocar no mercado, fale com outros pacientes, é uma roda de ajuda mútua. Eu conheço pacientes que empregam outros pacientes, que indicam outros pacientes, tem gente que é gestor de RH. Eu já fiz consulta para pacientes e falei, doutor Matheus, eu sou recrutadora do RH da empresa tal. Se você encontrar um paciente com esse perfil assim, assim, assado, se ele tiver esclerose, me indica que eu vou contratar. Então, assim, é possível, não é fácil, mas é possível se recolocar no mercado, na sua área, adaptar alguma coisa, inventar alguma coisa, empreender alguma coisa. Eu tenho pacientes que começaram novos negócios depois da esclerose múltipla, porque foram demitidos, porque foram mandados embora, porque perderam o emprego, e a pessoa se reinventa. Então, financeiramente não vale a pena, mentalmente não vale a pena, a menos que você realmente esteja com os critérios e com as necessidades de se aposentar por invalidez. Fora isso, conversa comigo, conversa com as meninas, conversa com quem quer que seja, a gente vai tentar orientar e tentar ajudar uma recolocação no mercado. Vamos buscar as empresas com esses 2%, vamos conversar com quem for possível, para que vocês tenham essa saúde mental de quem está trabalhando, de não tenham essa autovisão de invalidez, de não serve para nada, de não consegue fazer isso. Então, trabalhar, se colocar no mercado, além de ter mais dinheiro no bolso, dá essa autoestima de você estar sendo produtivo, de você não estar inválido. Porque esse termo inválido, ele pega pesado na pessoa. Eu já vi gente que estava mais esperançoso no começo, nossa, vou conseguir me aposentar, que coisa boa. E depois que conseguiu, salarinho baixo, não pode fazer nada, e essa sensação interna de, puxa, então eu estou oficialmente inválido, mas eu não me sinto inválido. Então não é uma coisa assim, não é sempre bom. Eu sei que às vezes precisa, mas não é sempre algo bom para a pessoa. Eu vou adicionar uma outra coisa. Nem todo mundo que tem esclerose múltipla é deficiente também. Então, assim, não é... Eu demorei 25 anos para ser deficiente. Deficiente é da minha perna, deficiente. Essa é a deficiência. Não é deficiência mental, vamos deixar isso muito claro. Então, assim, eu concordo que tem que ter esse 2%? Tem. Mas não é todo paciente de esclerose múltipla que é deficiente. Principalmente os jovens. A grande maioria não é deficiente. Então, assim... outra coisa que eu ia falar para os jovens também, não precisa ir lá e tirar um RG e dizer sou deficiente porque eu tenho esclerose múltipla. Não, você não é. Não, você não é. Você precisa ter uma sequela relativamente grave para você virar deficiente. Vamos deixar isso bem claro também. Na maioria são limitações físicas, né, Gi? Não chega nem a ser um PCD. Então, limitação não é necessariamente uma deficiência. Exatamente. Entende? É um problema de memória, é um cansaço, eu falo sempre da fadiga. A fadiga, para mim, é uma coisa que assim, é tratável, tá? Porque assim, se você começa a ser uma pessoa ativa, ela vai começar a desaparecer a fadiga, isso é fato. Ah, mas eu sou cansada, se eu tenho fadiga, como é que eu vou fazer as coisas? Devagar. Um dia de cada vez, 1 minuto hoje, 2 amanhã, 3, 4, e a fadiga vai desaparecendo, isso é fato. Memória, eu tive uma época que eu tive crise forte, problema de memória. Como é que ela passou? Lendo. Ah, mas eu não gosto de ler. Ah, você tem que fazer alguma coisa para memória. Leia. Mas eu esqueço que eu estou lendo. Eu cheguei uma vez a ler 10 vezes a mesma página.
até eu entender o que estava escrito. Então, você tem que fazer a sua parte. Então, assim, é muito fácil falar, não consigo. É o que mais acontece hoje em dia. Gente, faz uma forcinha. Se ajuda. Se ajuda. Não vire deficiente, assim, virei deficiente. Não é assim. Não é legal ser deficiente também. Olha, Priscila e Gisele, eu estou sentindo que a gente vai ter que trazer o doutor uma nova oportunidade aqui. Tem muita coisa para falar, muita coisa para conversar. Estourou, não foi, Renato? Assim, eu vou até pedir uma licença aqui para o doutor, sei que já estamos aqui a 1 hora de conversa, só para se a Priscila quiser me ajudar, trouxer aqui as mensagens mais, assim, não relevantes, né, porque tem muita mensagem, mas quais mensagens finais, Priscila, a gente pode trazer aqui para compartilhar com o doutor? Eu gostei muito dessa do Grimoaldo Braga, eu conheço ele de algum lugar, mas gostei muito da colocação dele sobre a questão da epidemiologia. Você viu, Renato? Aqui ele faz aqui que não fazem um estudo preliminar do que realmente mostrem o que desejam buscar em formato defeito com o mínimo, infelizmente. Exatamente. Ele está dizendo isso, é meu marido, doutor. Ele está dizendo isso porque a gente fez uns estudos estatísticos aqui em Maceió e era o portal da transparência. Isso eu fiz no ano passado. Até hoje eu não recebi nenhuma informação. Fazer estudo biológico no Brasil não é fácil. Não é. Eu gosto para fazer pesquisa científica, né? Cielo, Birema, essas coisas, aí eu até hoje não consegui. E quando você falou que esse número de 40 mil brasileiros é o dobro, eu acredito nisso, viu? Porque... Isso é coisa da minha cabeça. Não, mas provavelmente deve ser isso mesmo, porque os estudos são muito falhos, viu? O que o Grimal falou aqui não, a questão da epidemiologia poderia até ampliar para quase todas as análises estatísticas no Brasil. São muito defasadas e deixam muitas brechas nos dados. Isso realmente atrapalha muito. Uma coisa que me chamou muita atenção. Olha, só estão aproveitando aqui para compartilhar a Janaína Cabral, a Zélia, a Cibele deixou aqui o boa noite. Olha, doutor, tem muita mensagem aqui de o meu médico. Eu estou sempre com ele, que, olha, até difícil aqui compartilhar com todo mundo. Aqui a Cristina Aparecida deixou boa noite. Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Rodrigo Gomes também compartilhou boa noite, bora aqui. A Mônica Miranda, eu recomendo o Dr. Matheus para todo mundo. Deixa eu ver quem mais aqui deixou. Tem muitas perguntas aqui. Prometo para vocês que eu vou compartilhar aqui com as meninas e com o doutor. Quem sabe ele responde nas redes sociais dele lá também, mais à frente. Inclusive, doutor, até eu gosto de sempre perguntar para todo mundo, mas claro que todo mundo aqui te conhece, mas o que está realizando agora nesse momento? Quais são os projetos? Assim, claro, além da medicina em si, mas tudo que as pessoas podem acompanhar nas suas redes sociais, digamos, depois dessa conversa. Joia, então, meu Instagram é esse, @Dr. Matheus Vazzi. Lá eu estou todos os dias, fazem 3 anos, vai fazer 3 anos daqui a pouco que eu abro caixinha de pergunta todos os dias, faz 3 anos lá no Instagram. E a gente responde uma quantidade alta de caixinha todos os dias. Então, assim, se tiver dúvidas sobre a esclerose, do seu caso, vou fazer o possível para tentar te orientar com a informação que você me passar. Faço live todo domingo também. Tem alguns cursos, tem camiseta da esclerose, quem se interessar. E agora em agosto a agenda está forte, tem muita entrevista, live, bate-papo, por causa do mês da conscientização sobre a esclerose múltipla. E é isso, o pessoal pode me seguir, me mandar direct, me mandar caixinha, vou tentar ajudar quem do jeito que eu puder, quem entrar em contato comigo. E vocês me encontram também na revista Raros, então todo mês eu posto lá, eu escrevo com todo carinho uma página lá para a revista, tentando abordar o recém-diagnosticado, o mais experiente, com algumas palavras de motivação para a esclerose múltipla, quem tem esclerose múltipla também. Olha, pessoal, fica aqui o convite, a gente encerrando a nossa conversa aqui com o doutor. A Priscila tinha uma pergunta, mas só para compartilhar com todo mundo, não encerra a conversa com o doutor Matheus, não. Aqui o @
Na descrição tem aqui o Instagram também. Eu sei que todo mundo tem muita pergunta, tem muita curiosidade, mas, assim, encerrando aqui a nossa conversa, você não precisa encerrar com o Dr. Matheus, não, tá? Transfere essas perguntas para lá. Como ele disse, tem muita caixinha, ele se dispõe a responder, então tá aqui o arroba. Vai lá, Dr. Matheus. Se tiver alguém aqui que não conhece, que ainda não tenha feito uma pergunta lá para ele, tá? Mas se ainda não conhece, vai lá que com certeza ele vai trazer algumas respostas para você. Eu gosto de, antes de finalizar, eu gosto sempre de falar que nossa revista é gratuita, né? Nós estamos em busca de patrocinadores. Quando vocês compartilham o nosso trabalho nas redes sociais, vocês nos ajudam a informar mais pessoas. Temos pessoas da região norte que dizem para a gente que melhoraram muito o entendimento da doença, porque não tinham tanto acesso à informação. Pessoas do Nordeste agradecendo as colunas que tem do Dr. Matheus, do Dr. Guilherme Olival, a minha crônica, o trabalho da Gisele de edição de toda a revista, doutora Sumaia Fife, agora da ABEM, também está conosco, e as pessoas raras que mostram as histórias delas, abrem para a gente todas essas histórias que vêm ajudando. Então, assim, quando vocês compartilham o nosso trabalho, vocês estão nos ajudando demais também. Então, muito obrigada a todos que participaram do chat. Muito obrigada a quem veio aqui assistir a live com o Dr. Matheus, que é tão querido pelo país. Viu? Obrigada para todo mundo e é isso. E tá aqui, ó, arroba da Priscila e da revista Raros. Inclusive, ó, a Célia Regina perguntou aqui como faço para conseguir a revista Raros, que ela é de Jundiaí, São Paulo. Na descrição tem um link para você se inscrever e assinar gratuitamente, mas se não conseguir pelo link, tá o arroba aqui da Priscila e também da revista Raros para vocês irem lá, acompanhar o trabalho um pouquinho mais e assinarem a revista, tá? Gisele, só despedida. Eu faço as palavras da Priscila, as minhas palavras, agradeço a todo mundo. Quem tiver sugestão de pauta, fiquem à vontade para mandar. Muitas vezes é difícil colocar todo mundo toda hora na revista, é um trabalho extremamente delicado para mim, escolher com quem eu vou colocar, quando eu vou colocar, porque tem as matérias, tem as pautas, eu vejo todas as mensagens, eu vejo todo mundo que manda mensagem no Instagram, eu e a Pri. Eu agradeço de coração a todo mundo. E é o que a Priscila fala, quanto mais, se vocês puderem divulgar, até para quem não tem a doença, para pessoas curiosas, vocês vão estar ajudando a gente. E não só a gente, como a vocês mesmos a divulgar a doença e ajudar a gente se ajudar. Só queria agradecer. Obrigada, Renato, obrigada, doutor Matheus, Pri, queria agradecer a todo mundo. Obrigada. Bora tirar aquela foto. Tá aqui, ó, pessoal, arroba da Gisele, da revista Raros, para vocês continuarem acompanhando lá. Vai lá, que elas estão sempre compartilhando muita informação. E antes da foto, só de novo, repetir o desafio da conversa inicial ali, que foi o que a proposta, inclusive, da Gisele e da Priscila aqui. Mais do que se inscrever, eu sei que muitos de vocês já são inscritos na revista Raros, já recebem. Compartilha no seu Instagram, pessoal. Marca ali a revista Raros, podcast, tira uma foto e convide outras pessoas a se inscreverem, a assinarem a revista, a receberem a revista e receberem informações. E quem sabe isso pode ajudar também com apoio para que o trabalho da Priscila e da Gisele continue e avance bastante, tá? Então, uma foto, né? Precisa tirar a foto de encerramento. Joia. Já tirei. Joia. Pessoal, boa noite, doutor Gisele, Priscila. Obrigadão, tá? Boa noite. Todo mundo, fiquem bem. Mas... Encerrando aqui. Let's go. I wake up to a